Ter uma base teórica e conhecimentos práticos não torna o coach parental um profissional de resultados, e sim a estrutura, que é o método usado para compor as sessões e a sequência certa para causar transformação no nicho de especialização que você escolheu. Nesse vídeo, você vai conhecer o método SER. É um método exclusivo da Parent Coaching Brasil que vem impactando a vida de centenas de famílias. Vem comigo! O que é um método? Um método é um processo lógico e sistemático de organizar as ferramentas do nicho de coaching de modo que elas façam sentido para aquele determinado público em específico. Então assim, vamos pensar, nós temos vários nichos de coaching. Nós temos life coaching, executive coaching, emotional coaching, por exemplo. Cada nicho usa um método para gerar resultados. Então, o que ele leva em consideração? Os resultados que ele deseja atingir. No coaching parental também não é diferente. Então, para gerar os resultados que a gente precisa nas famílias, a gente considera que dentro desse nicho é super importante, na verdade é essencial, estudar todo o sistema familiar. Então, a Parent Brasil, ela criou o método SER. Nós identificamos que as famílias, elas realmente precisam trabalhar 3 pilares essenciais. E quais são esses pilares? Significado, emoções e relacionamentos. O que é o significado? O significado é a bússola. Ele determina os valores de cada membro da família, vai criar a identidade. A forma de educar os filhos e viver em família mudou muito nos últimos anos. Então, com essa mudança veio a dificuldade dos pais para readequar a dinâmica familiar às exigências desse mundo moderno, né? Como rapidez de informação, forma de comunicação, autoridade, como os pais exercem a autoridade dos filhos. A informação fácil deveria ajudar os pais, mas está promovendo um efeito contrário, a confusão sobre como educar e viver em família de uma forma mais harmoniosa. Então, nessa confusão toda, questões que eram essenciais para a constituição de uma família saudável acabaram se perdendo, como valores familiares, hierarquia, autoridade dos pais. E aí vem o sistema de significado, que ele vai ser esse alicerce dessa nova constituição familiar. Porque sem um significado para a existência da família, desse sistema familiar, os membros eles se desconectam, eles se tornam individualistas demais. Tem um livro que eu gosto muito que chama Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que ele é um médico psiquiatra, eu acho que você já deve conhecer. Ele chamou o seguinte, de vácuo existencial, que é esse vazio de não saber o que fazer e para que fazer. Então, com esse intuito de ajudar os pais a promoverem a mudança, o coaching parental ele vai precisar promover essa consciência do sentido, do real significado mesmo, do porquê que os pais estão fazendo e onde eles querem chegar. Então, para Frankl, por exemplo, cada pessoa é questionada pela vida de uma forma diferente e só ela pode ser o responsável por responder adequadamente. Então, o significado, ele dá ao cliente essa vontade de responder à vida da maneira que faz sentido para ele, não como espectador, mas como protagonista. E onde entra o profissional formado pela Parent? Bom, ao longo de todo o processo, a Parent ela dá ferramentas para que o coach, o profissional, promova significado de cada ação, de cada ciclo do processo. O significado não está presente apenas na visão do objetivo a ser atingido, por exemplo, né? Mas em cada etapa da construção do processo de coaching parental. Durante o primeiro ciclo, por exemplo, que é um ciclo que nós chamamos de ciclo da descoberta, o coach ele precisa ter as seguintes perguntas respondidas. Quem é essa pessoa nessa fase do filho agora? O que essa pessoa se tornou? Quem ela gostaria de ter se tornado? E como ela pode se tornar o que ela deseja, que é dar sentido. Depois ela tem que responder quem é esse filho adolescente? O que esse filho se tornou? Como aceitar esse filho? Como aceitar que ele cresceu, que ele mudou? E dar sentido também. Como usar a realidade para fortalecer e não para diminuir a relação? Como é possível sonhar na família, encontrar o aprendizado nesses desafios? E qual é o significado e a importância para que a família vá em direção ao que deseja, um passo de cada vez.
Toda essa preparação de significado vai conduzir os demais ciclos, que são sonho, planejamento e destino, porque a gente vai alinhar, então alinhando o significado, o cliente, a família, a mãe, o pai que está ali vai conseguir transformar o sofrimento em conquista e realização, que vai beneficiar não só ele, mas todos os membros da família, vai tirar de si a culpa e ver uma oportunidade para melhorar a si mesmo e também aos filhos, e também fazer dessa transição da vida familiar um incentivo para realizar ações responsáveis que de fato contribuam para a saúde de todo o sistema familiar. O segundo elemento são as emoções. Emoções são um pano de fundo. As emoções, elas são o condutor para o bem-estar e para a satisfação. Então, cada vez mais ajudar os filhos a ter preparo emocional é primordial para o desenvolvimento de adultos felizes e saudáveis. O Daniel Goleman, que é um grande autor aí, fala sobre inteligência emocional, ela já dizia, né, que crianças emocionalmente e fisicamente saudáveis apresentam melhor desempenho acadêmico, por exemplo. Então, pessoas emocionalmente competentes, que conhecem e que lidam bem melhor com os próprios sentimentos e também sabem lidar com os sentimentos das outras pessoas, levam vantagens em qualquer campo da vida, seja nas relações amorosas, íntimas, seja também nas regras aí do governo e da nossa sociedade. E os pais são os primeiros educadores emocionais dos filhos, então incluir emoções é fator primordial para um processo de sucesso de coaching que envolve famílias. Por meio do método C, o coach ele vai ser capaz de gerar em si mesmo e no cliente emoções positivas que vão levar a essas mudanças e as ações, a ampliação da consciência de uma forma muito natural que vai proporcionar a descoberta de novos caminhos e o gerenciamento das emoções tão importantes nos dias de hoje, principalmente as emoções negativas como a raiva, tristeza, sensação de fracasso e de culpa. E a capacidade de lidar com essas oscilações emocionais de si e dos filhos. Isso vale ouro. E depois nós temos os relacionamentos, que é o terceiro pilar, porque relacionamentos saudáveis são que dão a sensação de apoio e de conexão para a família. Bom, a gente sabe que relacionamentos positivos são a base das instituições positivas, que são instituições, as famílias, as empresas ou as comunidades. Então, os nossos momentos de maior emoção geralmente acontecem quando a gente está junto de pessoas e nos sentindo conectados a essas pessoas, a gente está se sentindo pertencendo. O que esse método proporciona? Uma sensação de realização com a maternidade, com a própria vida, esse senso de pertencimento. Relacionamentos que acrescentam sentimentos de gratidão, de conexão, um significado que vai estar presente mesmo na família e que vai trazer esse pertencimento. E o prazer de experimentar emoções positivas. A realização de saber que resgatou a sua relação com o filho e com ela mesma. E todas as ferramentas já vêm adaptadas para uso no nicho parental e respeitam e tratam um desses pilares e constroem, junto com os pais, uma realidade diferente, onde é possível sim resgatar as particularidades de cada membro e também construir um propósito maior do que eles. Gostou do método C? Se você é um profissional parental que lida no seu dia a dia com pais e filhos, eu super te convido a experimentar usar o nosso método nos seus atendimentos. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.